Nós falamos na aula passada, que eu me recordo, sobre a igreja de Antioquia, não foi isso? Correto. A igreja de Antioquia, uma igreja que tinha um perfil assim, diferente da de Jerusalém, enquanto Jerusalém era uma igreja mais limitada, né? Na questão inclusive até cultural, uma igreja que tinha muita tradição judaica, a maioria dos cristãos eram judeus, né? E eles tinham então agora abraçado o evangelho, e eles então ainda tinham algumas dificuldades concernente aos gentios. Teve aquele primeiro concílio no capítulo 15 de Atos, né? Para saber esses gentios, o que vão fazer agora? Vão guardar a lei de Moisés, tem que se circuncidar, guarda aí a lei dietética, né? Ou seja, alimentos puros, impuros e tal. Aí eles chegaram à conclusão que não, que o evangelho não tinha essas restrições e essas recomendações como o judaísmo tinha. Então o evangelho era algo assim mais tranquilo concernente a essas regras, né, da lei. Então Jerusalém tinha aí essas limitações. A igreja de Antioquia já entendia um pouco mais a questão cultural, e eles tinham aí eles acolhiam as pessoas de diferentes etnias, ou seja, era uma igreja que tinha mais viés missionário, esse perfil, essa identidade, que de fato deve ser igreja, né? Que entende a dinâmica do mundo, que entende a diversidade do mundo, que entende que igreja é para todos os seres humanos, todas as culturas, em todos os lugares. Tinha aí aquele grupo de profetas, né? E Ágabo é o que se destaca entre eles, e a gente percebe pelo capítulo 11 de Atos dos Apóstolos que eles já tinham assim a informação, a interação. A gente, lógico, usa as palavras hoje, mas nem existia na época, né? Eram pessoas antenadas com o que estava acontecendo no mundo, não eram pessoas alienadas. Então estava acontecendo uma fome no império todo, né? No império todo, no mundo todo estava acontecendo. Então eles não tinham esses meios de comunicação como nós temos, mas eles de alguma maneira eram pessoas que tinham essa informação. Ou seja, eram profetas, eram homens de Deus, mas que eles enxergavam a realidade do mundo. Não é aquela espiritualidade alienante, aquela espiritualidade de gueto, aquela espiritualidade de quatro paredes, né? A gente chama da espiritualidade de chupa-dente, né? Aquela coisa toda e tal, limitado nas sensações, nas emoções, mas a questão racional, a questão de cosmovisão, entendimento do mundo, deixa a desejar. Eles tinham uma espiritualidade que a gente chama de espiritualidade adequada, onde você sabe e entende que a sua vida, de fato, tem uma perspectiva eterna, que a nossa vida não se resume aqui, que nós vivemos como cidadãos dos céus, porém, há um outro lado que nós entendemos que enquanto nós não vamos para essa realidade, né, existencial, que é junto a Deus, nós vivemos aqui e temos que entender esse mundo para que a gente possa servir, entender a sociedade, escutar a sociedade. Lembra do livro que eu indiquei também? Ouça o Espírito Santo, ouça o mundo, né? Calbage, né? Bíblia na mão e jornal na outra. Então a gente precisa ter essa dupla nacionalidade e essa perspectiva aí. Então a igreja de Antioquia, a igreja de Éfeso, que é Atos, capítulo de número 18, capítulo de número 19, a igreja de Atos, Paulo estava ensinando aquela igreja a se desenvolver, né? A sua pastoral naquela região, e trabalhou então a presença da liderança e dos membros leigos daquela igreja. Então Paulo passou lá, se não me falha a memória, 3 anos e meio. Foi a igreja que Paulo mais passou tempo ensinando, discipulando, e ele trabalhou de fato a liderança naquela região, né? Essa liderança que eram membros leigos, ou seja, não eram necessariamente gente preparada academicamente na religião, né? Não era gente que tinha um pedigree religioso, um histórico religioso, mas ele trabalhou é o que a igreja pentecostal faz muito e faz de melhor. O sentido que, por que a igreja pentecostal no Brasil e no mundo também, mas vamos pegar assim, imitar o Brasil, ela cresceu assustadoramente em menos de 70, 80 anos, enquanto as igrejas históricas ficaram aqui quase 500 anos e não tiveram mais nem de longe a proporção da evangelização, do anúncio do evangelho
apesar de todos as complicações, né, que a igreja pentecostal gerou, mas a gente tem que reconhecer e entender que eles investiam em discípulos de Cristo, em pessoas comuns, e não nessa necessidade, porque tem igreja, irmãos, que para você dar um aviso na frente, você tem que ter um doutorado, você tem que ser um poliglota, né? Para você fazer coisas simples. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e essa flexibilidade. Então a igreja de Éfeso, Paulo focou numa liderança leiga, e eles trabalharam a pastoral, que é a aula de hoje que eu quero discutir com vocês. O que é a pastoral? Né? O que a Bíblia fala a respeito disso? A gente, na verdade, perdeu a noção do que é pastoral pelo seguinte motivo, amados. Porque a gente fala hoje de pastorado, não é isso? O termo que a gente usa, o pastorado. Sim. E pior ainda, esse pastorado a gente entende como sendo o exercício de uma pessoa na igreja local, que é o pastor. Então, o pastor exerce o pastorado, não é isso? Então, entende-se por pastorado toda ação que busca relacionar o evangelho ou a fé cristã com as situações concretas do cotidiano. Isso é pastorado. Até 1920 agora, a igreja protestante, a igreja cristã, ela usava esse termo pastoral. Os fundamentalistas, em 1920, nos Estados Unidos, eles tiraram esse termo. Por quê? Porque a igreja católica também usava a pastoral. Você já ouviu falar pastoral da criança, pastoral da mulher, pastoral do negro, pastoral do não sei o que, não há esse termo? Sim. Então, o que é a pastoral? É justamente isso, é toda ação que busca relacionar o evangelho à fé cristã com situações concretas do cotidiano. Ou seja, a pastoral é justamente o cuidado que se tem em diversas situações e ramos da sociedade. Pior ainda, além dos fundamentalistas nos Estados Unidos em 1920 desassociar essa palavra pastoral e ficou com pastorado, pior ainda, colocou o pastorado como sendo o exercício apenas do oficial ou de alguns oficiais da igreja local, sendo que o pastorado é designado a todo discípulo de Cristo. Então, todos os discípulos de Cristo, todos os cristãos, eles têm o privilégio de exercer o pastorado ou a pastoral, que é o cuidado mútuo, que é o cuidado de todos. Todos nós, amados, fomos chamados como pastores da cidade, pastores do bairro, pastores da família, pastores dos parentes, pastores dos vizinhos, pastores da empresa. Então, todo o cristão, ele é um pastor em que sentido? Do cuidado, né? Do cuidado das pessoas. Então, esse é o sentido da pastoral ou do pastorado que a gente vai discutir. Então, só para completar aqui o pensamento, olha só, vou reler, né, para a gente pegar o pensamento todo. Entende-se por pastoral toda ação que busca relacionar o evangelho ou a fé cristã com as situações concretas do cotidiano, servindo de ponte para a experiência, que é a internalização, incorporação e atualização da fé na vida cotidiana. Então, olha só, essa ação, ela pretende relacionar todas essas situações concretas, reais, do cotidiano, do dia a dia, para servir de ponte, né, de ligação para essa experiência, ou seja, a internalização, a incorporação e a atualização, no caso da fé na vida cotidiana. Então, é esse link, essa ponte que nós fazemos com o conceito, com a ideia, com a crença, com a doutrina, com aquilo que é do dia a dia das pessoas. Porque, amados, a gente trabalha as doutrinas, hermenêutica, sistemática, doutrina do Espírito Santo, trindade, expiação, doutrina da santificação, né? Um bocado de coisa aí, tá? Mas o que isso tem a ver com a vida das pessoas no cotidiano? Como que eu traduzo isso para a prática do dia a dia? Então não adianta a gente trabalhar toda essa questão teórica, teológica, que é importante também, claro, lógico que isso aqui não é dispensável, mas como que eu pego tudo isso, todo esse arcabouço de conhecimento, de entendimento, como que eu traduzo na vida diária? Porque uma pessoa que não conhece Cristo, ela não vai encontrar sentido se a gente trouxer doutrinas para ela, né? Ela talvez não vai enxergar Cristo ou não vai entender Cristo
por aquilo que a gente fala. Então tem uma frase muito famosa que é assim: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário for, use as palavras. Por quê? Se prega o evangelho, nós entendemos, pelo testemunho, né? Pelo cuidado mesmo, porque, irmãos, é milagre. Nos dias de hoje, uma pessoa se preocupar com outra pessoa, isso é um milagre, porque nós vemos um mundo egoísta, individualista. A palavra individualista quer dizer aquele que não divide. Olha só, cara, não divide o quê? Não divide tempo, não divide conhecimento, não divide recursos, não divide a vida, não divide nada. É o cara que fica, e essa é a sociedade, não é? Cada um preso nos seus castelos, cada um preso nas suas fortalezas, cada vez mais condomínio fechado, cada vez mais apartamento onde as pessoas moram um do lado do outro, de frente, porta a porta com o outro, mas não se conhecem, não se cumprimentam, não se relacionam, né? Aquela questão de que a gente vive muito próximo, mas ao mesmo tempo distante nos afetos, distante na relação, distante nos cuidados. Diz que as redes sociais e a tecnologia, a internet e tudo mais, ela fez duas coisas: aproximou os distantes e distanciou os próximos, né? Olha que coisa assim curiosa, e a gente precisa entender, amados, que essa prática... Isso é verdade. Que eu lembro com o WhatsApp, às vezes você tem até um parente que mora próximo, que você tem até o hábito de ir visitá-lo. Um dia ele faz um grupo da família, quando é alguma coisa mais particular, você chama ele no privado e fala. Há absurdos que as pessoas dentro de uma casa se comunicam por WhatsApp. Você acredita nisso? É sério? Então você está lá no quarto, te manda um zapzinho lá da cozinha, na sala. É sério, eu não estou exagerando não. Então, amados, a gente precisa entender que a gente precisa se relacionar com as pessoas, nós, discípulos de Cristo, cristãos, se relacionar com as pessoas, se aproximar dessas pessoas, conhecer as suas demandas e influenciar positivamente na vida dessas pessoas. Lembra que eu falei para vocês, porque a gente não pode limitar e reduzir, ser reducionista a ponto de achar que igreja e sociedade e missão integral se dá apenas no cuidado físico, apenas na questão da comida, da bebida, da roupa e etc. Né? Senão a gente cai numa armadilha muito grande de achar que missão integral é ação social nesse sentido apenas, é num todo, é atender, lembra do evangelho todo, ao homem todo, em todo lugar? Isso, então o homem todo é justamente isso. O que é o homem todo? O que o homem é, nas suas demandas psíquicas, físicas, biológicas, psicológicas, em todos os sentidos. Então o cuidado não é só esse cuidado do pão que falta, né? É o cuidado existencial, afetivo, emocional, psicológico. Então se aproximar das pessoas como ser humano que enxerga outro ser humano, um ser semelhante que precisa de alguma coisa. Então vira e mexe, irmãos, eu estou passando na rua e de repente uma pessoa chorando, sem mais nem menos, né? Dá vontade às vezes de separar, mas a gente vive uma relação tão assim complicada que as pessoas olham assim: quem é essa pessoa? Né? Você vai pedir uma informação na rua e já tem uma desconfiança muito enorme, muito grande. Então assim, essa enormidade de demanda que a gente tem, de pessoas angustiadas por aí, não sabe a quem abrir o coração, abre o coração com pessoas erradas, que prejudica, que dá conselho errado, e nós temos, irmãos, a solução para essas pessoas. Nós temos uma palavra que pode mudar a vida dessas pessoas. Nós temos o entendimento que pode mudar o mundo. Que entendimento é? De que eu fui salvo para servir as outras pessoas. Eu fui salvo para salvar outras pessoas. Eu fui alcançado para que outras pessoas sejam alcançadas pelo mesmo alcance do evangelho que eu tive. Então, pastoral, a prática pastoral é a ação da igreja na sociedade em seus diversos ministérios, né? Deixa eu ler aqui um outro pensamento que eu anotei. Outro fator interessante nas ações dessas três igrejas é ter o perfil da liderança colegiada. Olha só, que nelas havia suas nuances, né, suas diferenças, e como essa diversidade contribuiu para o desenvolvimento de seus ministérios, proporcionando uma ampla atuação do Espírito Santo. Irmãos, o que é muito interessante na igreja do Novo Testamento é que essa igreja não era dirigida por um homem, como nós temos em muitas igrejas hoje, que a gente chama de governo episcopal.
Eu já falei isso para vocês em outra ocasião? Eu já vi você falando em outro nome, né? Que é o governo episcopal, congregacional. Sim. E presbiteral, né? Presbiteral, que é esse sistema que usa mais nas igrejas históricas, né? Então nós temos 3 governos, historicamente falando, nas igrejas. A episcopal, que há um líder só, o cara manda, desmanda, o cara decide, o cara que dá todas as diretrizes, é o cara que é o cabeça da igreja, né? Então ele é o único líder. Esse é o episcopal. Existe o chamado congregacional, né? Onde a congregação, a assembleia, é ela que de fato vota, é ela que decide junto com a liderança. Então não é um cara, né? As propostas, os projetos são colocados em votação. Isso é um sistema mais batista, né? E de outras igrejas históricas, mas a batista que tem esse perfil maior aí. Então tem as assembleias onde as propostas são colocadas e todos os membros têm voz e têm vez, né? E tem oportunidade de falar quando ele pedir a palavra. E tem aí o governo de presbíteros, um colégio de presbíteros. A igreja presbiteriana, não é à toa que tem esse nome, ela rege, governa as suas comunidades de fé assim. Então é um colégio de presbíteros, né? São esses que dão a diretriz à igreja. Existe o pastor ou presbítero sênior, ou titular, administrativo, né? Tem vários termos. É ele que é de fato o líder principal, porém ladeado por esse grupo de outros presbíteros que são homens experientes e que eles também vão direcionar a igreja junto com esse pastor. O que eu quero dizer é que essa liderança colegiada, ela vai desenvolver ministérios diversificados. Filipenses, capítulo de número 1, a carta de Paulo aos Filipenses, nos traz, irmãos, essa impressão de que, de fato, a igreja, no Novo Testamento, não era essa igreja episcopal, tá certo? Não tinha como ser. Então, não só Filipenses, eu vou pegar aqui um texto, mas quando a gente trabalha, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, nós vemos ali que Paulo traz as exigências, né, as características da liderança da igreja, e aí lá tem pastor e tem diácono, no mesmo bojo, né, na mesma fala de Paulo. O entendimento de fato, ali está episcopado. Quem deseja o episcopado, excelente. Almeja, né? Deseja, Então, episcopado, a palavra epi, né, em cima, scopus, aquele que olha. Então, aquele que olha por cima, a ideia é de um sentinela, né, esse que tem uma visão mais abrangente. Então, o episcopado é o cara que tem uma visão de reino de Deus maior do que os demais. É o cara que foi de fato vocacionado e capacitado pelo Espírito Santo a ponto de enxergar um todo, né? Não é só de limitações, mas um cara que tem essa abrangência, é o sentinela, ela está lá no Antigo Testamento. Então, o episcopado, que é todo o ministro, todo o obreiro, então é chamado de episcopado. E ali também tem o diácono. Então a gente percebe que tinha essas duas figuras principais na liderança das igrejas do Novo Testamento, ou seja, o episcopos, o pastor, o bispo, o presbítero, o ancião, que é a mesma coisa, e o diácono. E não é um obreiro inferior, como infelizmente hoje parece que você tem um ministro de segunda classe, né? Segunda categoria, né? Um cara que não se exige muito, não, o cara limpa a igreja, abre e fecha a porta e tal, cuida dessa manutenção, não. Ele era uma figura muito mais importante no sentido estrutural de uma igreja local, né? Visto que o 1 Timóteo vai trazer as mesmas exigências para o diácono, que é também para o pastor. Olha só que coisa interessante. Então a gente percebe aí que a igreja dificilmente tinha aí essa liderança episcopal. Filipenses capítulo de número 1, versículos de número 1 e 2, olha que coisa interessante. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, lá na igreja, né? Com os bispos e diáconos. Ó, que coisa interessante. Os bispos e os diáconos. Tito, a carta que Paulo escreve ao jovem pastor Tito, no capítulo de número 1, né? Versículo de número 5, é quase uma repetição de 1 Timóteo 3, né?
Paulo, agora falando para outro pastor aqui, são cartas pastorais. E aí, Tito 1:5, olha o que Paulo escreve: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, presbíteros, né? Bispos, diáconos. Aqui há sempre o plural e sempre a ideia de uma liderança colegiada. Então, a liderança colegiada, a diversidade do ministério é o que vai gerar essa pastoral, ou esse pastorado que é para todo cristão. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, para que a gente possa extrair mais material bíblico aqui, e para que a gente entenda qual é, irmãos, a visão, né? Qual é o entendimento de serviço dos membros do corpo de Cristo, porque infelizmente as pessoas esperam sempre em um, né? Se o cara não fizer, ninguém faz. E a gente está falando, hoje é a 10ª aula sobre Fire Memória, e a gente tem enfatizado sempre a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. E aí a gente pode cair no erro de que, então é a igreja. Mas calma aí, a gente precisa entender que a igreja é constituída de pessoas, de indivíduos, né? de membros em particular. Então, quando a gente sempre fala de coletivo, há esse perigo de a gente falar assim, é o outro. E a gente vem criticando aqui, aula após aula, né? Sempre a igreja tal, denominação tal, fulano de tal, mas a gente precisa entender que a gente está no meio desse balaio aí. Está dentro desse balaio. A gente fala, mas você também nunca tem atitude de fazer nada. Então, assim, alguém pode estar nos assistindo, né? Mas assim, rapaz, esse povo aí está falando de todo mundo, mas e eles? Será que eles não têm a consciência que eles também estão inseridos nisso? Então, na verdade, a navalha tem que ser a nossa acontece, se as coisas não acontecem na sua igreja, você também é culpado. Claro. Você também é culpado, sim. Você fala, não tem isso, não tem aquilo, mas um dia você já chegou e já falou, não, vou pôr a mão na massa aqui, eu vou fazer esse negócio aqui. Exato. Então, essa é a questão. A navalha tem que vir na nossa carne, né? A gente precisa ter esse olhar, opa, tudo bem, nós estamos discutindo tudo isso, mas o que eu vou fazer, o que nós aqui vamos fazer, onde nós estamos inseridos, o que nós podemos, depois dessa matéria, pôr em prática, porque se a gente não fizer nenhum esforço para fazer absolutamente nada, ou seja, nós estamos voltando contra nós mesmos e gerando para nós um peso de culpa, porque nós estamos discutindo, compreendendo, entendendo que de fato é isso que Deus quer, é isso que a Bíblia orienta, mas e aí? E a gente não vai fazer nada na prática? É o que a gente estava falando, né, irmão? A gente estava, às vezes, realmente, a gente vem, estuda, lê tudo, dá uma balançada. Sai dessa igreja aqui, não tem nada. Mas eu falei de filmar, só que, tipo assim, você já tentou? A gente já tentou? A gente bate, fala, a igreja onde eu estou não tem interesse nenhum por isso tudo, mas eu já fiz alguma coisa para mudar. Exato. A concepção, vou fazer, vocês não precisam de história não, depois comprar lá. Entendeu? A gente também não faz nada. Exato. A gente não faz nada, a gente passa, mandar mensagem para o pastor, falar, os irmãos não tem interesse nenhum nisso tudo. Você sabia? Isso, aquilo, mas já que você sabe fazer, você sabe o passo para fazer, tá lá, vai lá e faz. Se você tentou e não deu certo. É uma coisa. Você sabia, Davi, e eu acho que, eu tenho certeza que você sabe, Martinho Lutero, ele nunca quis sair da igreja católica. Sim. Não era a intenção dele. Ele nunca quis abrir uma nova igreja. Ele nunca quis começar um novo movimento religioso. Ele nunca quis que a igreja fosse chamada de igreja luterana. Nunca quis isso. Ele queria reformar a igreja. Ele foi expulso, ele foi excomungado, foi escorraçado. Ele nunca quis sair, né? Por ele era padre na igreja católica o resto da vida dele. Então ele quis reformar, ele lutou, ele estava nas trincheiras mais dentro da igreja católica e fazendo dentro, né? Porque é muito fácil, essas pessoas inclusive chamam de desigrejado, meter o pau na igreja. Mas por que essas pessoas que falam tão mal da igreja não vêm para transformar então aquilo que eles acreditam que está equivocado, que de fato está, um monte de coisa. Mas é muito fácil você sair dessa estrutura, é muito fácil você criticar os outros, né? E você ficar lá acomodado no sofá, no computadorzinho, metendo o pau meio mundo com internet, é muito fácil.
Então, eu quero ver o desafio dessas pessoas fazerem alguma coisa. O nosso desafio, então, depois de nós concluirmos essa matéria, né, ou enquanto nós estamos discutindo essa matéria, é que a gente pense no projeto, que a gente olhe a Deus para se engajar com pessoas que já estão engajadas, para fazer alguma coisa. No mínimo, começar a orar para que Deus nos direcione, para que Deus nos dê um caminho, para que Deus nos mostre uma demanda. E tem, como tem demanda, como tem necessidade. E aí ninguém começa, irmãos, com uma super estrutura. Nós começamos a fazer coisas simples, ações simples, em bastidores muitas vezes, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. E o interessante é que aqui, esses ministérios, eles iam tendo um alcance maior porque era a diversidade que se tinha. Onde a última igreja que eu falei de Éfeso, Paulo trabalhou essa questão sobre a liderança leiga, sobre a pastoral, né, o pastorado de todos aqueles irmãos em Éfeso para aquela região toda. Então Paulo ficou ensinando lá 3 anos e pouco. Ele escreveu inclusive a carta aos Efésios, né, que ele vai enfatizar algumas questões muito profundas doutrinárias, mas ele trabalha também a unidade, ele trabalha o amor, ele trabalha as questões práticas na vida das pessoas, convoca as pessoas a refletir sobre as heresias, sobre a batalha espiritual, capítulo 6, por exemplo, né? Sobre a questão, capítulo 5, do verso 17 até o capítulo 6, verso 9, é aquela perícope, aquele textozão que a gente corta e a gente já falou outras vezes, né? Sempre ligado só ao matrimônio, não, ele está falando das relações principais que existiam na época: esposo, esposo, filhos e pais, pais e filhos, empregados e patrões, patrões e empregados. Então, as relações sociais. Ele trabalhou muito essa questão. Qual é a missão de cada um, né? Que a gente chama de submissão. E a gente sempre fala submissão da mulher, não, mas Paulo está falando da submissão de uns para com os outros. Qual é a minha missão em relação ao outro? Qual é a minha submissão, né, em relação ao outro? Qual é a minha tarefa? O que Deus me deu na mão para eu exercer em relação ao outro. E aí, irmãos, alguns vão ter essa projeção que ele vai cuidar e influenciar milhares de pessoas. Enquanto alguns de nós vai ter a missão de Deus de influenciar a família, uma meia dúzia, né? 2 ou 3 aqui, 2 ou 3 ali. Então a gente não está dimensionando, não é o tamanho da coisa, é a fidelidade de cumprir a missão que Deus nos deu. E qual é a missão que Deus nos deu? Ora, aí é cada um que precisa ter a clareza de Deus, o que Deus requer da vida dele, quem ele está direcionando. Bom, vocês sabem, eu acredito que sabem, que eu fui desafiado a ir para Cuba, né, no final do ano. E aí um irmão falou para mim, ele falou: André, eu vou te ajudar, vou contribuir contigo na questão financeira. Eu falei: não só a questão financeira não, meu irmão, você vai precisar orar por mim, hein? Além do dinheiro, eu quero a sua oração, eu preciso que você ore. Mas ele falou assim: não se chateia não, que eu vou perguntar para você, mas por que Cuba? Por que não vai para o Nordeste aqui, meu? O negócio está feio. Por que não vai para o sertão? Por que não vai para não sei aonde? Por que Cuba? Tem tanta demanda aqui. Porque Deus está me direcionando a isso. Porque Deus está me abrindo as portas aí. Porque Deus está me dando essa oportunidade. Se Deus me desse para o sertão do Ceará, se fosse para Piauí, que me parece que é uma das cidades mais miseráveis, né? Teresina, uma das cidades mais miseráveis que nós temos, né? É o próprio Piauí, parece que é o estado mais católico que nós temos, inclusive. Se Deus me direcionasse para lá, eu ia. Se a porta estivesse abrindo para mim lá, eu ia. Então não é questão de ir para lá ou para cá, é questão de onde Deus está direcionando. Cada um precisa ter a clareza. Deus vai mandar lá para a Polônia, lá para a Rússia, lá para a Sibéria. Então é para lá. Cada um precisa ter a clareza. E fazer o que lá? Sei lá. Quem é que sabe? Eu não sei. Né? Eu sei o que Deus... Quer dizer, eu ainda estou sabendo. Estou aprendendo o que quer fazer lá. O que Deus quer, porque inclusive algumas coisas eu ainda não sei. Eu sei que Deus está me abrindo essa porta, né, para ir para lá, e Deus vai me encaminhando naquilo que eu posso contribuir nessa ocasião. A questão é, amados, nós precisamos ter a clareza na missão, nós precisamos ser fiéis a esse chamado.
Um texto muito interessante, eu vou voltar aqui em 1 Coríntios 12, mas eu quero, antes que me venha a memória agora, Atos dos Apóstolos. É assim, né? Professor de origem pentecostal, é na hora. Na hora. Tá no esboço. Recebe a revelação na hora, né? Desceu aqui o rolo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 24. Eu tenho esse texto como um texto muito precioso, porque ele me ensina algumas lições aqui que eu carrego na minha vida. Paulo, no capítulo 20 de Atos, verso 24, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Olha que coisa interessante. Para cumprir, né, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, pregar todas as culturas. Não foi Pedro. Pedro recebeu o seu chamado de ser pastor ali, de caminhar com um grupo de irmãos. Não foi o chamado de Tiago, que ficou em Jerusalém. Não foi o chamado de Tomé, que a gente fala mal de Tomé pra caramba, né? Mas Tomé, que foi no ano 54 lá para a Índia, olha só, levou o Evangelho na Índia. Então, cada um dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, eles foram direcionados e receberam uma tarefa. E Paulo disse: eu recebi com alegria. Oh meu Deus, me perdi aqui. Eu quero cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Então, cumprir o ministério, né? Com alegria. Esse ministério que para ele era claro. Paulo tinha clareza do que Deus queria da vida dele. O Espírito Santo revelava para ele, de cidade em cidade, o que ele havia de padecer, onde ele devia ir. Ele tomou as decisões pautadas na vontade de Deus para a sua vida. O Espírito Santo comunicava a Paulo o que ele devia fazer. Ele às vezes queria ir para um lugar, o Espírito Santo disse: não vai não, Paulo, não vai para aí não, aí não é o lugar. Foi barrado. E muitas vezes ele falou: não, eu vou. Ele disse: não, rapaz, o próprio Satanás me complicou a vida ali, então Deus não quer que eu vá para lá. E ele entendeu que era para o outro lado. E quando ele queria ir para o outro lado, e Deus tinha um projeto na vida dele para ir para outro, Deus dava um sonho. Fulano lá da Macedônia dizendo: Paulo, passa essa Macedônia, vem nos ajudar. E ele entendeu: Deus quer que eu vá para a Macedônia. Eu desejo muito ir para a Espanha e tal. Então, Paulo, ele nos mostra que cada um de nós temos um chamado específico, no sentido de que nós temos uma pastoral. E eu não estou falando para obreiros, para pastores, eu estou falando para discípulos de Cristo. Todo discípulo de Cristo, amado, tem uma missão de Deus, tem uma incumbência, tem um ministério. Porque a gente vendeu essa ideia também errada de que ministério é para alguns. Não, ministério é para todos. É que a gente colocou ministério só como oficiais da igreja, né? Quem são os ministros? Apenas os oficiais. Não, na ótica de Deus, porque a palavra ministro vem dessa raiz que é servo, que é escravo. Remadores, os remos inferiores, escravos, os escravos. Então, sim, ministro tem a conotação desses obreiros de liderança. Mas nós temos que entender que ministério é um exercício de todo o discípulo de Cristo, ou seja, o serviço, a diaconia. É que esses termos são intercambiáveis, né? Ministério, diaconia, né? Serviço, cooperação. Quando a gente pega, por exemplo, nos originais, a língua grega, a gente vê lá sulergon, para cooperador, diáconos, para o próprio serviço, o riperetas, e tem mais outro lado, e o liturgos. Então são 4 palavras na língua portuguesa, na língua grega, que traduzido para a língua portuguesa, elas vão ter mais ou menos o mesmo sentido, porque a língua portuguesa ela tem certas limitações. Mas o liturgos, que a gente traduz por liturgia, que a gente entende como um andamento em uma celebração, num culto, não é? Mas é mais do que isso. Os anjos são chamados de liturgos também. Ou seja, os anjos têm ministério e eles servem. O que o autor dos Hebreus, no capítulo 1, verso 14, disse a respeito dos anjos? Não são todos eles espíritos ministradores que hão de servir aqueles que hão de herdar a salvação? Olha que coisa interessante. Então, espíritos ministradores que hão de servir. Então, os anjos são chamados de liturgos também, né? Anjos, mensageiros, mas não é só mensagem de palavra, eles servem
Lembra quando Jesus estava lá no deserto? A Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Então os anjos servem, eles têm um ministério, nós temos outro ministério, e o nosso ministério é servir. Agora, servir como? Aí 1 Coríntios 12, acredito que vai nos dar aqui pelo menos uma clareza de que há essa diversidade de ministério. Capítulo 12, versículo de número 12. Eu acho muito interessante esse texto. Li ontem em outra ocasião, quero ler hoje, mas trazendo aqui para a nossa realidade. 12 e 12 de 1 aos Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados, imergidos, mergulhados no Espírito. Então, batizado é isso, imergido, mergulhado. Todos nós fomos imergidos em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido, ou seja, experimentado de um Espírito. Então, todos os crentes são batizados pelo Espírito Santo, imergidos no corpo de Cristo, experimentam aí do Espírito, do mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Olha só que coisa horrível. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Ninguém é dispensável. Como ninguém é indispensável, ninguém é dispensável. Entenderam? Ninguém é indispensável, mas ninguém é dispensável. Dá para dormir nesse barulho aí ou não? Ninguém é indispensável no sentido de que todos são importantes. São úteis. Mas ninguém é indispensável porque Deus tem. E, aliás, Deus faz sem precisar de nós. Ele nos chama para cooperar com Ele. É Ele que opera. Age, opera tudo em todos, tanto querer como efetuar. É Deus que está em missão. A missão não é nossa, é Deus que está em missão, é Deus que está fazendo. Não é? Jesus disse, meu pai e eu, nós trabalhamos até agora. Nós estamos trabalhando há muito tempo nesse aqui. Agora a gente está convidando vocês para ser lavoura de Deus, edifício de Deus, corpo de Deus, igreja de Deus, família de Deus. Ou seja, para que se junte a nós, a Trindade, né? E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ou seja, que mostra o cuidado, né, uns dos outros. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha só a questão do pastorado aqui. Nós devemos nos pastorear mutuamente, amados. É o cuidado mútuo. Todos os discípulos de Cristo são pastores uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, que chama-se empatia. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que coisa interessante. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Olha que coisa interessante, a diversidade que tem de ministérios, né? E aparecem uns aqui que a gente nem ouve falar, né? Socorros, governos, e em Romanos, capítulo 12. Operação de milagres. Sim, não, aqui Aqui a gente até ouve falar um pouco mais porque faz parte da lista do anterior do texto que a gente leu, né? Do verso 11 para trás, que é aqueles dons carismáticos. Então, isso a gente ouve mais, dons de curar, milagres, né? Que é a operação de milagres, ou maravilhas, é a mesma coisa, é sinônimo, tá? Então, depois eu até explico quais são esses dons, né? Que dons são esses, quais são as suas atividades, propósitos e tal.
Mas olha que coisa interessante. Então, em Romanos capítulo 12, a gente vê outros dons lá, dons de presidir, dons de misericórdia, dons de liberalidade. Esses dons a gente não ouve muito falar e nem muito menos exercido, né? Buscar, né? Só para a gente entender que há diversidades, irmãos, de dons. Verso 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Aqui são perguntas de retórica de Paulo. Ele não deu a resposta, mas eu dou. Não. Todas essas perguntas aqui, a resposta é não. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todas diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Não, né? Paulo, ele vai continuar aqui porque ele vem numa sequência tratando alguns pontos dos equívocos que havia nessa convivência comunitária em Corinto. Então a primeira é essa, sobre, olha, a questão, ele vai tratar aqui da questão da ceia, capítulo 11, né? A questão da ceia, da comunhão, da unidade e tal, do propósito, aqueles irmãos que viviam no individualismo, não contemplavam a coletividade, a necessidade mútua, cada um por si e Deus por ninguém, né? Sim. Capítulo 12, então, ele vem trazendo a realidade dos dons espirituais, esses carismáticos. Aí ele fala dessa mútua edificação do corpo. Aí ele diz no verso 31, olha, procurai com zelo os dons espirituais, procurai sobejar neles. Mas eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. No capítulo 3, verso 1, ele vai falando do amor. Então não adianta esses dons, o exercício desses dons sem a motivação correta, que é o amor. Aí o capítulo 14, ele retoma esse exercício na coletividade do culto, como que se deve celebrar o culto, porque lá era o culto pentecostal até a tampa, era a profecia até umas horas, o fogo pegava do começo ao fim, e Paulo disse, vamos ordenar esse negócio, eu não quero proibir ninguém de falar línguas, haja profecia, não tem problema, tem que haver profecia mesmo, agora vamos ordenar, o propósito disso é isso, porque se entrar algum indulto no culto, e falar, ver vocês falando um monte de coisa, não entende nada, isso aí vai ficar tudo doido. Então Paulo no capítulo 14 ele vai ordenando, capítulo 14 verso 26 diz assim, quando vocês se reúnem, o que vocês fazem? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem língua, né? Não tem interpretação, faça-se tudo para a edificação da igreja. Eu acho muito interessante esse termo que ele usa mais 2 ou 3 vezes no capítulo 14, para a edificação da igreja. Então, não adianta a gente trabalhar essa questão de que nós temos que servir a sociedade, servir fora, se na comunidade da fé, os domésticos da fé, nós não cuidamos e nós não entendemos o propósito de nós nos ajuntarmos como família. É para servirmos aos outros. Então a gente tem uns conceitos muito errados, que a gente sai de casa para ir um ajuntamento, né, cristão, porque lá nós queremos ser servidos. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que algum irmão venha e me abrace, eu quero que alguém pergunte se eu estou bem. A gente sempre vai como quem vai no self-service, né? Para escolher a comida, inclusive, e para ser servido, olha só, pelos outros também. Porém, irmãos, a gente precisa entender que o culto cristão também tem essa diversidade de operação na liturgia. A gente vai porque espera que a banda, ou os músicos, ou os grupos, né? A gente tem essa diferença aí de organização de igreja, e que o pregador ele tem que se virar lá para me edificar, para me abençoar. Ué, e como que é esse negócio? Será que o Espírito Santo ele só escolheu aquele grupinho e aquele fulano lá para se comunicar com todo? Ou será que o Espírito Santo não age em todos? Que é o que Paulo diz no verso 26 do capítulo 14. Quando vocês se reúnem, um tem sal, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, outro tem interpretação. Então, esse senso de coletividade, de serviço mútuo, se nós não tivermos a nossa convivência local, dificilmente a gente vai sair para servir alguém. Porque a gente sempre vai gerar em nós ou nutrir essa ideia de que Deus me serve, de que Deus nos serve, do que a igreja me serve, essa questão. Aí a gente reclama da nossa igreja, mas ninguém foi me visitar quando eu estava doente. A pergunta aí, quando eu estava são, eu fui visitar alguém que estava doente? Né? Rapaz, quando eu estou na dificuldade, ninguém chegou junto aqui para perguntar se eu precisava de um dinheiro para pagar a conta de luz.
mas e quando eu estava com uma condição financeira que eu podia ajudar alguém, será que eu fiz isso? Será que eu me preocupei com o outro? Será que eu me direcionei ao outro? Será que eu procurei me aproximar de pessoas? Então a gente precisa olhar para fora olhando para dentro, porque senão, amados, a gente faz um movimento muito esquisito, que é querer ajudar os outros, querer ter não sei o que, querer fazer não sei o que, mas e essa comunidade de fé? Se ela também não é cuidada, ela quer cuidar de quem? É o doente querendo sarar o outro doente, fica difícil, não é? Então, essa ideia de que nós temos diversidade de ministérios e todos nós devemos ser estimulados a servir dentro e fora da igreja. Lógico, liderança sempre vai ser diferenciado na questão de encabeçar os movimentos, mas todos os cristãos devem ser estimulados e cada um de nós, irmãos, chamados para o Evangelho, nós recebemos de Deus uma missão, recursos e ferramentas para fazer alguma coisa. É aquela história lá do talento, né? O cara recebeu 5, foi lá, granjeou mais 5, ficou com 10. O cara recebeu 2, granjeou mais 2, ficou com 4. O outro que recebeu 1 disse: rapaz, você não é esse bocadinho aqui. Olha, o senhor que me emprestou esse talento aqui é um muito duro, muito rigoroso. Eu vou guardar esse negócio aqui, porque quando ele voltar daqui, enterrou o talento. E a palavra diz assim: mas rapaz, tu sabia que eu era homem assim, por que enterrou? Não é? Aí eu fiquei um dia pensando, mas por que se chama Parábola dos 10 talentos? Eu sei que não está no texto original, mas tem lá o títulozinho, né? Sim. Falei, essas contas nunca deu certo. Eu sei que não sou bom de conta, mas faz 5 mais 5, 10, mais o outro 4, 14, mais o outro 15, não vai dar 10. Falei, como que é esse negócio? Por que Parábola dos 10 talentos? O primeiro que recebeu 5, ele fez o que devia fazer e ali resumiu e ali já estava tudo certo. E ali está o ensino da parábola. O primeiro 5 talentos. Sim, o que ele fez? O que devia fazer. Ele pegou e multiplicou aquilo. Né? Ele pegou, agora o outro não só tem 1. E tem gente que acha que não tem nenhum. O pior é isso. Né? Eu não tenho ministério. Como não tem ministério? Quer dizer que você não tem, de repente, um ofício na igreja local que você vai pregar, que você vai cantar, que você tem uma ação de destaque, é isso? Se é isso, pode ser que não tenha o ministério. Torna-se uma humildade arrogante, né? Né? Porque tem um lá na igreja, os caras lá que acham que tudo é o outro. Não, Deus que te chama, não, estou na minha, Deus que te chama, Deus que te chama, eu falei, rapaz, essa humildade é arrogante, mas não é isso. Se você procurar uma coisinha para fazer, você acha que dentro. Eu tinha um pastor que ele falava assim: André, humildade em demasia é pecado. Então, a humildade exagerada é pecado, né? Mas a verdade, isso é uma esquiva. Isso é um pretexto, muitas vezes, né? Porque o cara, não, eu não sou capaz, Deus não me chamou para nada, não, eu sou inferior. Na verdade, só de novo. Não, é só adorar, o negócio é só adorar. O chamado é esse, é só adorar. Então, assim, o que a gente precisa trabalhar, irmãos, é justamente essa responsabilidade e esse privilégio que Deus nos deu para nós servirmos tanto dentro como fora. Eu estou falando nós, todos os discípulos de Cristo. A gente precisa trabalhar isso na mente de todo discípulo de Cristo, para que não recaia sobre uma meia dúzia que é responsável. Não, responsabilidade todos nós recebemos de Deus concernente ao mundo, né? Quem recebe responsabilidade precisa dar resposta. Tem que ser responsivo, né? Então, eu recebi uma responsabilidade, qual é a resposta que eu tenho então para o sofrimento dessa pessoa? Eu preciso ter, porque eu recebi uma responsabilidade de dar respostas, ou seja, de retribuir alguma coisa, de servir em alguma coisa. Então a gente entende, amados, que essas 3 igrejas, elas mostram limitação em uma, elas serviam dentro, a outra servia um pouco mais abrangente, né? Entendia da diversidade cultural. A de Éfeso entendia então que todos deveriam servir. Então essas 3 igrejas em Atos dos Apóstolos, de Jerusalém, a de Antioquia e de Éfeso, nos mostra que nós devemos de alguma maneira nos esforçar e nos empenhar para exercer o ministério, para servir essa igreja que é serva de todos os irmãos, né? A música que diz lá, né? Então, queridos, o que eu quero chamar a atenção para nós todos nessa aula é justamente nesse ponto: diversidade de ministério, a questão do pastorado, que todos nós somos chamados para um exercício pastoral. Então, o pastorado, ele de fato é essa ação que vai de encontro com as necessidades do cotidiano.
tá certo? Então, se vocês quiserem, inclusive, depois do esboço aqui, eu mando para vocês o que eu li aqui. Pode ser só lembrar depois. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Episcopal, congregacional e presbiteriano. Isso. Não digo qual deve ser o melhor, mas pessoas capacitadas, a princípio, é o melhor passo para implementar qualquer um desse tipo de governo na igreja. Não sei se consegue entender. Sim, olha só. Porque a gente nasceu, você sabe melhor do que eu, né? Na Assembleia a gente é o episcopal. Isso, igrejas pentecostais. O pastor é o top lá. Isso. Sua cabeça. Entendeu? Uhum. Só que, porém, às vezes a gente não vê pastor capacitado, sinceramente, para estar naquela Ô, Davi. posição. Aí é o que eu estava falando com o Gilmar bem falando. Se a gente tivesse, porque aí fica sentado só no pastor. Aí o pastor faz a reunião em janeiro. Antes do primeiro culto do ano, faz a reunião. Toda a igreja. Vai ser assim. Dizer, ó, esse ano fulano com RG, esse ano fulano também, vai ver isso. Mas não levanta um. Não levanta um para falar, não, eu não concordo, porque a palavra dele é imposta por outra coisa. Porque não é convencional, né? Tá, vamos, deixa eu trabalhar a questão assim. O governo episcopal da igreja, de uma igreja, eu acho ele muito complicado. Por mais capacitado que seja esse pastor, esse líder, que decide reger a igreja sozinho, solitário, né? A gente chama de a ovelha solitária. Tem um lobo solitário, mas ele não pode, não é lobo, é ovelha, né? Então a ovelha solitária é muito complicado porque, por mais capacitado, dotado pelo Espírito Santo que seja essa pessoa, ela não terá condição, estou falando humanamente, de atender uma demanda nem local e muito menos daquilo que a gente está propondo aqui, que é sair dessas quatro paredes. A demanda é muito grande. Um homem não tem condição de cuidar de 50, 100 pessoas, e as igrejas são maiores, inclusive, do que isso, né? E às vezes bem maiores. Então não haverá condição, se abençoe, não haverá condição de estar atendendo a demanda. Então a igreja, a proposta do Novo Testamento para a igreja não é desses moldes. Que um líder, ele seja esse cara fenomenal, dinâmico, que dê conta de tudo. Não há em todo o Novo Testamento, nas 13 cartas de Paulo não há essa ideia. Não há essa ideia nos escritos de Pedro, inclusive, que ele também comenta a respeito do pastorado. Não há essa ideia em nenhum texto do Novo Testamento, nem na boca de Jesus, nem dos apóstolos, nem de ninguém. Essa recomendação e essa proposta de liderança, ou seja, episcopal. Eu digo que é antibíblica no sentido que ela não vai atender a demanda, a proposta da Bíblia, nesse sentido antibíblico, tá? Nem tome como heresia essas coisas, não. Estou falando antibíblica porque não há uma proposta bíblica para isso. Então, essa igreja vai ser muito limitada, muito deficiente. Ela vai sofrer muitos problemas, porque repousa na liderança de uma pessoa, que não dá conta. A outra proposta, a congregacional e a de presbíteros, eu acho ela muito mais adequada, inclusive bíblica, não é? Porque vai ser essa liderança colegiada e onde toda a congregação participa e onde todos são estimulados a servir, inclusive, nos seus dons e nos seus talentos. Todos os discípulos de Cristo em uma congregação local, ele tem não só a oportunidade, mas ele tem a possibilidade de contribuir para o crescimento daquele corpo e para que esse corpo saudável possa, inclusive, caminhar em direção ao mundo todo. As funções, elas são diversas, são N possibilidades de servir no ministério. A gente tem uma ideia que, assim, principalmente nessas igrejas pentecostais, talvez até na tradicional, que existe 2 ministérios: cantar e pregar. Aí o cara aceita Jesus, é gago e fanho, vai fazer o quê? Não, isso parece que só existe 2 ministérios, né? Se é uma mulher e é casada, já arrasta para o ciclo de oração. Não é? 2 ministérios. Ou você canta, ou você prega. Quer dizer, se o cara é gago e fanho, nem canta e nem prega. Porque se ele tem chamado nenhum, vai ficar muito difícil. Então, assim, essa N possibilidades, de servir na igreja local e fora dela. A gente precisa trazer essa realidade aos irmãos. Davi, tu queria falar alguma coisa? Não, porque esse pensamento e fazer assim se perpetua de episcopado. Porque aí você pega o pastor, você foi lá no pastor. Aí o pastor aprendeu assim, que só o pastor toma as decisões. Aí
põe aquilo na cabeça dos membros. E administra a igreja daquela maneira. Por mais que ele levante um diácono, por mais que ele levante um obreiro, a palavra final e a inicial continua com ele. Entendeu? Aí, num momento assim de reunião, às vezes você vê até um irmão, muitas vezes, você tem até um desejo de ter uma ideia, mas não fica esperando. Ele não fala pelo medo, e a maioria fica esperando só pelo pastor, só pelo pastor, só pelo pastor. Aí entra a limitação que você falou. Exato. A igreja com esse tipo de governo, ela vai ser muito limitada, muito deficiente, haverá muitos problemas e ela fará pouca coisa em relação aos seus membros e, consequentemente, aos de fora. E o pastor acaba ficando amarrado nessa situação. É claro. Porque ele toma a responsabilidade toda para ele. Às vezes, tem um cara assim que tem uma visão mais expandida, ele tenta passar a responsabilidade, mas ninguém também aceita. Aí ele não tem tempo para estudar a palavra, não tem tempo para buscar, não tem tempo para paginar. Aí você vê de domingo a domingo aquele sermão que é praticamente outra coisa. É um simples. Entendeu, né? Estou falando da igreja no congresso. Então, A gente vai falar seu nome aqui, não. Vai falar seu nome aqui. Não, mas ninguém assiste, não. não, Davi, claro, Davi, que ninguém vai falar seu nome, Davi. Que isso, Então, meus queridos, essa é uma realidade em muitas comunidades de fé, né? Então a gente percebe que de fato há uma deficiência muito grande e a gente precisa entender, até mesmo nessas igrejas onde há esse pastorado, a liderança colegiada e esse pastorado onde alguns são envolvidos, mas o que a gente percebe é que ainda há uma deficiência nessa compreensão desse corpo de Cristo na localidade dessa igreja local, né, da comunidade de fé. Então a gente precisa trabalhar essas questões, entender que nós todos fomos chamados para servir dentro e fora, de alguma maneira, por mais simples que seja a atividade. Eu já falei para vocês que Deus não mensura o que a gente faz, Deus não mede o que a gente faz pelo volume ou por aquilo que é destacado. Deus, ele vai considerar o que a gente faz à medida que a gente faz aquilo que Deus propôs para que cada um de nós fizéssemos. Então, o que Deus nos designou para fazer? Amadurecer os crentes por meio do ensino, da instrução, do aconselhamento, do discipulado, ótimo. Se é isso que eu faço, embora não seja destacado, porque vocês sabem que o professor de teologia, ele não é o cara do destaque, né, na igreja. Não é? Não é chamado para ficar no púlpito, né? Então, olha aqui, a gente trabalha nos bastidores. Sim. Né? A gente trabalha nos bastidores, a gente trabalha com a fidelidade das pessoas que querem nos ouvir, não é com a multidão. Sim. A gente não se preocupa em ter multidão, a gente não se ilude nem se entusiasma porque há multidão, e sim porque há uma, duas ou três pessoas que querem nos ouvir, e a gente entende que essas duas, três pessoas, elas são importantíssimas, elas são dignas do nosso esforço, né? Da nossa dedicação, do nosso tempo, do nosso serviço. Então, se é isso que Deus nos designou, é isso. E eu preciso ser fiel a esse chamado. É o que Paulo disse, eu vou cumprir com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da sua graça. É isso. Deus me chamou para ser uma pessoa que tem o dom de socorro. Né? Então, uma pessoa passando apuro, dificuldade, 3 da manhã, fulano, eu preciso de uma ajuda aqui, de uma coisa agora. Essa pessoa vai prontamente, com alegria, sem murmurar, sem achar que está sendo abusada. Isso é o dom do socorro, aquela pessoa pronta. Isso é isso que ela vai fazer. O ministério é esse, Deus vai ser glorificado nisso. Pessoas que trabalham nos bastidores que ninguém não sabe o que ela faz. Mas na eternidade essa pessoa ela vai ser reconhecida por Deus porque fez exatamente o que Deus quis que ela fizesse. Aquilo era a contribuição dela. Ela é membro. Lembra que 1 Coríntios 12 que nós lemos? Então está escrito lá, aqueles que a gente julga menos honrosos, são esses que são dignos de mais honra, aqueles que a gente acha que é feinho no corpo, né? Aquela unha encravada do pé esquerdo, dedo mindinho, isso aqui, mas a gente trata melhor, passa remédio, põe meia, põe um tênis mais confortável, leva no podólogo, nós levamos o pé do podólogo. Né? Então Paulo vem trazendo essa metáfora para falar, olha, todos aqui são importantes. Tudo que se faz é importante. Por quê? Porque se faz debaixo de uma missão. Não é socialmente destacado, é aplaudido, é reconhecido, é visto. Mas
Deus designou para que aquele membro ele tivesse aquela função naquele corpo. E é fundamental. Nós sabemos que no nosso corpo uma unha é fundamental. Que uma unha machucada, uma unha não cortada, uma unha que ela não é Gravada, para colocar né? A gente sabe que tudo que existe no nosso corpo, mas faz uma diferença muito grande. E quando não tem essa parte que nós estamos acostumados, isso faz uma diferença. Rapaz, eu nem percebi que isso aqui fazia tanta diferença. Né? Eu machuquei o polegar um dia na fábrica, um pistão pneumático esmagou aqui, o polegar aqui, ó. Isso aqui ficou fino, irmão. Esmagou o pistão pneumático, ele foi esmagando quando retraiu, né? Rapaz, eu sem esse polegar aqui, você não tem ideia, não conseguia comer direito, escovar os dentes, coisa simples, básica, que eu nunca percebi que isso aqui ia fazer falta, né? Tentar com a mão esquerda, eu sou dessa, rapaz, um negócio assim, eu falei, não é possível. E tantas outras ocasiões, eu falei, olha só, isso aqui estava funcionando bem, estava fazendo diferença, e agora, olha a falta que faz. Então, tudo no corpo tem uma função. Menos ou mais importante não é essa questão, não é essa visão que Deus tem. Nós temos essa visão. Não, isso aqui é o mais importante. O meu pastor é muito interessante, que ele diz assim, a igreja não precisa de mim para andar. Eu, estando ausente ou presente, não faz a mínima diferença. A igreja anda, porque o Espírito Santo tem pessoas ali que dão conta do recado, que fazem o que tem que fazer. Né? Olha que coisa interessante, de quem a igreja é dependente? Do Espírito Santo. Mas quem o Espírito Santo quer usar? Todos. Então, por isso que ninguém é indispensável e ninguém é dispensável ao mesmo tempo, por conta dessa questão. Tudo bem, amado? Podemos orar?